Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados integram o Sistema Nacional de Trânsito. Item errado. O artigo 7º do CTB traz o rol de órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e as guardas municipais e as polícias civis não estão presentes nesse rol. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Item correto. CTB, artigo 7º, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de Motoristas Infratores é competência dos órgãos e entidades executivos do trânsito dos municípios. Item errado. CTB, artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que os órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de trânsito são conhecidos como CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito. Item errado. CTB, artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. FUNESE, Analista de Trânsito, DETRAN, 2018. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Item errado. A assertiva cita as atribuições dos órgãos executivos municipais de trânsito
e dos executivos rodoviários, CTB, artigo 21, incisos 7 e 14. FUNESC, analista de trânsito, DETRAN 2018. Compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, entre aspas. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados é uma das competências do CONTRAN. CTB, artigo 12, inciso 8. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Item errado. As duas competências citadas não são do CETRAN e do CONTRANDIF, e sim do CONTRAN, CTB, artigo 12, 10 e 14. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete às juntas administrativas de recursos de infração, JARI, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Item correto, são as JARIas competentes para encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. CTB, artigo 17, inciso 3. FUNESC, Vistoriador, DETRAN 2018. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível, e conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Item correto. Na assertiva em tela, temos duas competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Embora o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, cabe ao CONTRAN. Item errado. É competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, entre aspas, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, CTB, artigo 19, inciso 27. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Compete às juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI é uma competência do CETRAN.
Item correto, CTB, artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, das JARI, a linha B, dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Para os efeitos do referido código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Item errado. Para os efeitos do CTB, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. CTB, artigo 2º, parágrafo único. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Item errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. As disposições do Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Item correto. CTB, artigo 3º.
As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Instituto Excelência Motorista SAMU, Prefeitura de Canoinhas, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 12, compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Item correto, artigo 12, compete ao CONTRAN. 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. INAS do Pará, motorista, Core, 2019. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Item errado. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito, e sim competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito. São órgãos técnicos formados por especialistas da área que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas e fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos. As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN. Item errado, CTB, artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.